Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e a gente vai continuar, a nossa disciplina de Sistema Educacional Brasileiro, tá? Como falei para vocês nas aulas anteriores, é uma disciplina do curso de licenciatura em Química, tá? Da graduação, onde é estudado toda a parte legal acerca da educação no nosso Brasil, toda a legislação, a parte também histórica, tá? Por exemplo, hoje nós vamos ver a educação na Constituição de 1824. Então, a gente vai pegar aqui a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, que tem um fator histórico, pessoal, foi a nossa primeira Constituição extremamente importante para o desenvolvimento, do nosso país. Então, a gente vai ver o que ela vem falar de educação dentro dela, beleza? Dando prosseguimento, assim, a nossa playlist aqui de Sistema Educacional Brasileiro. Então, olha só, pessoal. Antes de falar da educação dentro dessa Constituição de 1824, vamos falar um pouco dessa Constituição em si, algumas características, elementos que vocês precisam saber dela, tá? Ela foi conhecida, como a Constituição Política do Império do Brasil, tá? Então, ela é conhecida aí como a Constituição Política do Império do Brasil, a Constituição do Império, Constituição da Monarquia, tem vários nomes, tá? Ela foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. É o que a gente encontra lá no seu próprio preâmbulo, tá, da Constituição, que é aquela parte inicial que antecede o texto constitucional propriamente dito. Diz o seguinte no preâmbulo: Dom Pedro I, por graça de Deus e unanimidade e aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então a gente tem aqui a Constituição de 1824, ela é chamada de Constituição Política do Império do Brasil. Ela foi outorgada por Dom Pedro, que a gente vê aqui no próprio preâmbulo da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí. Ela foi a Constituição de maior vigência, tá? Que a gente teve até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Ela durou aí só 65 anos, tá, pessoal? Então foi uma Constituição que teve uma durabilidade muito grande para o histórico constitucional brasileiro. Nós já temos aí várias constituições e não duraram muito tempo, não. Ela durou 65 anos, tá? Ela foi de 1824 a 1889, quando foi que a monarquia, caiu, para a república através do golpe que a gente teve em 1889, tá? Então, ela foi a Constituição que mais durou aí 65 anos. Tem até uma frase do Nogueira, 2018, que está aqui nesse livro, que ele fala o seguinte: ao ser revogada pelo governo republicano em 1889, depois de 65 anos, era a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo, pessoal, superada apenas pela dos Estados Unidos da América. Então, ela era a segunda Constituição mais escrita, tá? Mais antiga do mundo, só perdia para a Constituição americana. Então, a gente vê aí que essa Constituição ela tinha uma certa importância, tanto para a nossa história, quanto também até, de certa forma, mundial, tá bom? Agora, pessoal, falando propriamente da educação na Constituição de 1824, a nossa Constituição aí do Império, ela é citada um pouco da educação lá no artigo 179, a gente tem o inciso 32 e o inciso 33, tá? Que fala o seguinte no 32: a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Colégios e universidades, aonde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes. Eu estou pegando o próprio texto, tá, da Constituição de 1824, a gente vê um português um pouco diferente. Então, olha só, pessoal, a gente vê que o Estado aqui ele não tinha tanto compromisso com a educação, tá? A gente vê que a instrução primária que vem ensinar um pouco, principalmente a leitura aos cidadãos, alguns conhecimentos gerais, ela era gratuita a todos os cidadãos, tá? Mas era gratuita a todos os cidadãos. Não era para todos os que estavam no Brasil, era para quem era considerado cidadão. A gente já vai ver quem era cidadão nessa Constituição de 1824. E nessa parte 2 fala que os colégios e universidades eles iriam ensinar, tá? Ciências, letras e artes, tá bom? Só que acontece, nesse período de 1824, quase não existia nenhum colégio e nenhuma universidade nos moldes que a gente entende hoje, tá? Então, era como se fosse uma letra morta, tá, pessoal? A Constituição de 1824 falava muito pouco de educação e não era basicamente feito nada relacionado à educação no período do Império. Aos poucos foram surgindo alguns colégios, depois de muito tempo vai surgir a universidade, tá? Mas a Constituição do Império, o Estado ele não tinha muito compromisso, tá, com a Constituição, com a educação. Beleza, pessoal? Agora, o que é mais interessante dessa parte é o inciso 32 aqui, que fala que a instrução primária, que é aquela base um pouco da leitura, tá?
alguns conhecimentos gerais. Ela é gratuita a todos os cidadãos, mas a gente precisa entender quem era cidadão para a Constituição de 1824. É o que a gente encontra lá no título 2, que fala lá dos cidadãos brasileiros, tá? No artigo 6º, que vai falar quem era considerado cidadão. Eu trouxe o próprio texto aqui da Constituição de 1824, tá? Os que no Brasil tiveram nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que vier a estabelecer domicílio no Império. Os filhos de pai brasileiro que estiverem em país estrangeiro em serviço do Império, embora eles não venham a estabelecer domicílio no Brasil. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que, sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência das províncias onde habitavam, aderirem a esta expressa ou taticamente pela continuação da sua residência. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião, a lei determinará as qualidades precisas para se obter a carta de naturalização. Então a gente viu que o ensino primário, na educação primária, ela é gratuita a todos os cidadãos. E só era considerado cidadãos esses que estão no inciso de 1 a 5 do artigo 6º, tá bom? Só esse era considerado cidadão, não era todos que eram cidadãos naquele contexto. E quem era excluído, pessoal? Quem não era cidadão, que era excluído, tá, do processo de educação que o Estado poderia vir a trazer. Quem era? Eram os escravos, tá, pessoal? O principal grupo excluído foram os escravos, tá? Que era a maioria da população brasileira naquele período, tá? Então, o principal grupo excluído foram os escravos, que não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito algum, incluindo aí, pessoal, o direito à educação. Então, a Constituição de 1824, ela não aboliu a escravidão no Brasil. A escravidão, como todo mundo sabe, só foi abolida em 1888, tá? Que foi aí talvez um dos fatores que fez a monarquia cair no país. Então, não havia a libertação dos escravos. Então, os escravos não eram considerados pessoas, não eram considerados objetos, pessoal. Então, eles não tinham direito à educação. Então, aqui temos uma imagem do período da escravidão. Os escravos aqui, eles foram o principal grupo excluído do processo de educação do Brasil, tá? Então, a Constituição de 1824 era uma Constituição que era extremamente condizente com o período que a gente estava, lá no século XVIII, início do século XVIII, século XIX, foi que no mundo começou-se a abolir a escravidão, né? De forma geral. O Brasil foi um dos países que mais foi retardaram nisso. Então, os escravos, eles eram os excluídos, tá? Então, os escravos não tinham direito e, logicamente, eles não tinham acesso à educação. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? A gente, na próxima aula, vai ver a educação na outra Constituição brasileira que nós vamos ter. Desejo a todos um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!